JP Morgan, o banco que domina a América, está em uma guerra silenciosa com uma das maiores empresas do sistema financeiro mundial, a Coinbase. E essa guerra não é por bilhões, é por trilhões de dólares que hoje estão parados em contas bancárias. O motivo? Existe uma tecnologia capaz de mudar completamente a forma como o dinheiro funciona e pela primeira vez ameaçar um dos negócios mais lucrativos dos bancos. É justamente isso que Jamie Dimon, CEO da JP Morgan, está tentando impedir. E nesse vídeo você vai entender por que os bancos declararam guerra às stablecoins. E antes de eu começar esse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, que toda semana eu publico vídeos sobre stablecoins, sistema financeiro, os bancos e as principais mudanças que estão transformando o mercado financeiro global. Atualmente, existe uma situação curiosa no sistema financeiro. Nos Estados Unidos, a taxa básica de juros está próxima de 3,6% e os títulos do governo americano rendem aproximadamente 4,5% ao ano, e enquanto isso, a maior parte dos depósitos bancários praticamente não rende nada para o cliente. E é justamente nessa diferença que os bancos ganham bilhões de dólares todos os anos. Funciona assim: o banco capta o seu dinheiro pagando quase nenhum rendimento. Depois, ele utiliza esse dinheiro de duas formas. A primeira é emprestando para pessoas e empresas cobrando juros. A segunda é aplicando parte desses recursos em ativos considerados seguros, como os títulos do governo americano. No final, o banco ganha dinheiro com os empréstimos e também com o rendimento dessas aplicações. Enquanto isso, o cliente recebe pouco ou praticamente nada. Agora imagine surgir um dólar digital capaz de entregar esses 4% diretamente para quem é o dono do dinheiro. Esse é o verdadeiro problema que está gerando essa guerra. Durante uma entrevista à Fox Business, Jamie Dimon fez uma acusação bastante direta. Segundo ele, algumas empresas de criptomoedas querem fazer o papel de um banco, mas sem seguir as mesmas regras. Na prática, o argumento dele é simples. Essas empresas recebem dinheiro das pessoas e oferecem rendimento, mas não precisam cumprir uma série de exigências que os bancos enfrentam, como manter determinadas reservas, seguir regras mais rígidas de capital e operar sobre o mesmo nível de fiscalização. Por causa disso, Jamie Dimon afirma que essas empresas estariam competindo de forma injusta e que, se esse modelo crescer, pode representar um risco para todo o sistema financeiro. Tanto que ele foi categórico: os bancos vão lutar contra isso. Brian Armstrong, CEO da Coinbase, respondeu de forma bem mais tranquila. Ele disse que toda essa disputa era meio triste e afirmou que os bancos não estariam tentando proteger o sistema financeiro, estariam tentando proteger o próprio negócio. Apenas a divisão de pagamentos do JP Morgan gera cerca de 20 bilhões de dólares em receita por ano, sendo aproximadamente 5 bilhões em lucro, ou seja, existe muito dinheiro em jogo. Os bancos dizem que as stablecoins que pagam rendimento estão tentando agir como um banco. O argumento deles é simples: se uma empresa recebe o seu dinheiro e ainda paga rendimento, então ela deveria seguir exatamente as mesmas regras de um banco tradicional. Mas existe aí um detalhe importante: a Casa Branca apresentou uma visão totalmente diferente. Segundo Patrick Witt, diretor executivo do Conselho de Consultores do presidente para ativos digitais, o problema não é pagar rendimento. O verdadeiro risco está no que os bancos fazem com o seu dinheiro. Quando você deposita dinheiro em um banco, esse dinheiro não fica parado. O banco utiliza boa parte dele para fazer empréstimos e outras operações financeiras. É justamente isso que pode gerar problemas se muitas pessoas resolverem sacar o dinheiro ao mesmo tempo. Já as empresas que emitem stablecoins, pela proposta de regulamentação, precisam manter todo o dinheiro que garante essas stablecoins guardada em reserva. Ou seja, elas não podem emprestar esse dinheiro. Por isso, segundo esse argumento, comparar uma emissora de stablecoins com um banco tradicional não faz muito sentido. A própria análise econômica apresentada pelo governo americano chegou a uma conclusão interessante. Caso o rendimento das stablecoins fosse proibido, a renda dos bancos aumentaria cerca de 2,1 bilhões de dólares. Isso representaria apenas 0,02% do crédito total do sistema. Por outro lado, os consumidores perderiam aproximadamente 800 milhões de dólares em benefícios. Ou seja, o ganho para o sistema financeiro seria mínimo, enquanto a perda para quem utiliza stablecoins seria significativa. Se o risco sistêmico parece pequeno, então o que realmente preocupa Jamie Dimon? A resposta apresentada pelo vídeo é simples: competição. Hoje os bancos captam bilhões pagando quase nada. Depois, utilizam esse dinheiro para gerar retornos muito maiores. Mas se surgir um dólar digital pagando 4% ao usuário, os bancos serão obrigados a competir pelos depósitos, e isso muda completamente a lógica atual. É aqui que surge talvez o ponto mais curioso de toda essa história. Enquanto Jamie Dimon critica publicamente os dólares
dólares tokenizados, o próprio JP Morgan lançou o JPMD, um depósito tokenizado criado pelo banco. E existe uma ironia ainda maior. O JPMD foi lançado na blockchain Base, a mesma blockchain criada pela Coinbase. Ou seja, ao mesmo tempo em que combate publicamente essa tecnologia, o JP Morgan também está investindo nela. Antes de continuar, um recado importante. Se a sua empresa movimenta um volume relevante em stablecoins, faz pagamentos internacionais ou precisa de liquidez instantânea para converter Pix em stablecoins ou stablecoins em Pix, a Xgate oferece uma infraestrutura completa para esse tipo de operação, com automação, limites elevados e suporte especializado. O primeiro link da descrição é para você falar diretamente com a nossa equipe. Enquanto toda essa discussão acontece entre bancos e empresas de criptomoedas, a batalha agora foi para Washington. Existe um projeto de lei chamada Clarity Act que pode definir como esse mercado vai funcionar nos Estados Unidos. Hoje, um dos maiores pontos de discussão é justamente se as stablecoins poderão ou não pagar rendimento. Alguns políticos tentaram encontrar um meio termo, proibir o rendimento apenas para quem deixa o dinheiro parado, mas permitir recompensas para quem realmente utiliza a stablecoin. Mesmo assim, os bancos continuam pressionando para restringir esse modelo. Mesmo com toda essa discussão política, o mercado não ficou esperando uma decisão do governo. Em junho de 2026 surgiu um projeto chamado OpenUSD, apoiado por empresas como Visa, Mastercard, American Express, BlackRock, Google, Stripe, Shopify e Coinbase. A ideia é interessante. Hoje, quando uma empresa emite uma stablecoin, ela mantém bilhões de dólares em reserva. Essas reservas ficam aplicadas em ativos seguros e geram rendimento. E na maioria dos casos, esse rendimento fica com uma empresa emissora. A OpenUSD quer mudar essa lógica. Em vez de ficar com praticamente todo esse dinheiro, a ideia é dividir boa parte desse rendimento com quem utiliza essa infraestrutura. Imagine uma empresa que movimenta milhões de dólares todos os meses. Além de usar a plataforma, ela também passa a receber parte do rendimento gerado por essas reservas. É justamente esse modelo que preocupa os bancos, porque mesmo que a legislação demore, o mercado já está construindo soluções nessa direção. Os dados apresentados são impressionantes. Em junho de 2026, o volume movimentado por stablecoins chega a 1,79 trilhões de dólares, um crescimento de 63% em apenas um mês e de 125% em relação ao ano anterior. Outro detalhe que chama a atenção: a blockchain Base, desenvolvida pela Coinbase, já representa mais de 31% desse volume, a mesma rede escolhida pelo JP Morgan para lançar o JPMD. Então, Jamie Dimon está certo ao dizer que as stablecoins representam uma ameaça aos bancos? Sim, elas realmente representam uma ameaça, mas talvez não pelo motivo que ele afirma segundo os argumentos apresentados. A maior ameaça não seria o sistema financeiro, seria o modelo de negócio que durante décadas permitiu aos bancos captar dinheiro diretamente de graça. Agora resta acompanhar o que acontecerá com o Clarity Act, porque independente da decisão política, o mercado parece caminhar cada vez mais rápido em direção às stablecoins. E eu quero saber a sua opinião. Os bancos estão realmente protegendo o sistema financeiro ou apenas tentando proteger uma das suas maiores fontes de lucro? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você gosta de conteúdo sobre o futuro do dinheiro, stablecoins e sistema financeiro, aproveita para se inscrever no canal.